E nós estamos vendo claramente na vida das pessoas os sinais de um novo começo. Eu digo assim, não sinais do fim. Fim para aqueles que não conhecem a Deus, mas um começo para aqueles, começo de uma vida nos céus. A palavra do Senhor tem nos alertado. A Bíblia Sagrada, ela tem falado de maneira bastante clara a respeito deste tempo que nós estamos vivendo. Há alguns anos atrás, eu cheguei a imaginar, quando jovem, que eu não veria esse tempo. Estava bastante longe, mas não está. E esse texto bíblico a gente lê olhando para as pessoas lá fora, mas a gente pode observar que dentro da igreja está acontecendo essas características de pessoas que resistem ao ensinamento da palavra de Deus, que resistem ao que o Deus eterno tem falado através da sua Escritura. Há muitos textos, mas nós queremos discorrer sobre um nesta noite, nesta tarde, quase noite, né? Nosso culto hoje mais cedo. Abram, por gentileza, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Estávamos vindo para a igreja, Vilma, agora à tarde, e passando vários jovens de moto. Não era somente sujo, era melado, porque havia ali uma coisa, parecia maisena, mas tinha água também, era melada, era coisa imunda, coisa bem nojenta. E essa festa desses dias que nós estamos vivendo, o carnaval, é tempo de nós orarmos por aqueles que estão aí nesses carnavais da vida. A gente fica pensando quantas pessoas não perdem a vida durante esse carnaval e que o destino deles é o inferno. Quantas pessoas? Não são poucas, gente. São muitas. E não são poucos também que, ao término desse carnaval, estarão condenados à morte. Muitos doentes nas UTIs de hospitais. E a gente tem que orar para que o mínimo de pessoas percam a vida. Mas é bem complicado, porque a gente vê pessoas embriagadas pilotando moto, a gente vê pessoas embriagadas dirigindo carro, e a gente ora para que Deus tenha misericórdia. Somente o Senhor pode guardá-los, somente Deus. E nós temos familiares que estão envolvidos nessas festas. Nós temos pessoas queridas, amigos, parentes, que estão dentro dessas festas. E lá, eu não acredito que alguém lá se lembre que há um Deus, se lembre de Deus. Portanto, vamos ler esse texto bíblico, veja se isso está acontecendo nos dias de hoje.
O tema da nossa reflexão hoje, descrição dos últimos dias. Paulo alerta Timóteo a respeito dos últimos dias nesse capítulo 3, alerta também no capítulo 4 de 1 Timóteo, e tudo citando algumas características que estão bem vigentes nos nossos dias. Quero convidar você a ficar de pé, os que puderem, somente os que puderem, em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 9. Saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A tradução que diz tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Os homens aqui não significa o homem másculo, mas os homens no sentido do ser humano. Repetindo o versículo 2. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destas pessoas, ou seja, afaste-se também destes. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conhecem ou conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Estes homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente, e todos, como no caso daqueles dois. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos mostra Tuas verdades e nos alerta. Fala aos nossos corações através dela hoje aqui, daqueles que nos assistem pela internet, que o Senhor continue a operar na vida de cada um de nós. Nós suplicamos a Deus que o Senhor fale a nossos corações através da Tua palavra agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Essas pessoas, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, Paulo descreve como as pessoas serão nos últimos dias. Essas pessoas, elas conversam sobre coisas espirituais e até alguns frequentam as igrejas, estão dentro da igreja. Há pessoas que estão dentro das igrejas, mas a vida deles demonstra uma recusa em se entregar aos ensinamentos da palavra de Deus. Escutam, mas não mudam. Continua na vida de pecado, continua resistente aos ensinamentos da Escritura Sagrada.
não entendem que precisam se entregar aos ensinamentos da Escritura. Paulo deixou claro, bem claro, que essas atitudes têm consequências bastante severas. O apóstolo Paulo ele também usa essa lista de atitudes como guia para aquilo que não deve ser evidenciado em nossas vidas. Não pode a nossa conduta ser de acordo com nada daquilo que é descrita aqui pelo apóstolo Paulo. E ao refletirmos e encontrarmos qualquer uma dessas características em nós, devemos nos arrepender e imediatamente procurar mudar de atitude. Porque o nosso Deus, ele perdoa todas essas, qualquer uma dessas características, desde que nós reconheçamos e peçamos perdão ao Senhor, Ele sempre perdoa. Mas o perdão, ou seja, o arrependimento é desejar não ter praticado, é desejar conhecer a palavra de Deus, é desejar colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Se já nos rendemos ao Senhor, desejemos que Ele mude qualquer característica que porventura não esteja dentro do centro da sua vontade. É necessário que nós ouçamos a palavra de Deus e até mesmo quando nós a lemos, desejemos ardentemente colocar em prática aquilo que nós conhecemos que é a vontade de Deus. Uma das descrições dos últimos dias em relação às pessoas que por causa destes pecados, os tempos se tornarão cada vez mais difíceis, muito mais difíceis. O apóstolo Paulo ele alerta, o versículo 1 ele diz: saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que esses tempos serão tão terríveis nos últimos dias? Aí ele começa a discorrer algumas características. Isso porque os homens, ou seja, os seres humanos, serão amantes de si mesmo. O egoísmo estará à flor da pele. O egoísmo, que é a raiz de todo o pecado, estará mais acentuada nas nossas vidas. Por causa do amor excessivo, o amor próprio, amantes de si mesmo, por causa dessas características, nós mentimos, desobedecemos nossos pais, nós causamos coisas terríveis neste mundo. E aqui, duas coisas ele menciona, e por que nós fazemos as outras coisas? Porque ele diz assim: isso porque os homens são amantes de si mesmo, apegados excessivamente ao dinheiro. E por causa disto, se tornam arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais. Ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Será que tem alguma coisa que alguém que ouve a palavra de Deus está sempre fazendo? Dessas características que nós ouvimos aqui? Uma delas, filhos desobedientes aos pais, não importa a idade.
Eu já tenho mais de 60 anos, mas eu tenho meu papai e a minha mamãe, e a palavra de Deus diz para mim obedecê-los, não importa a idade, eles são meus pais. E quando eu obedeço a eles, eu estou obedecendo a Deus. Aqui fala de uma outra coisa bem comum entre nós: ingratidão. Uma das características que às vezes estão dentro de nós. Às vezes nós somos ingratos com nossos pais, nós somos ingratos com pessoas que estão sempre ali para nos abençoar, e nós somos ingratos. Mas existem outras características que estão incubadas às vezes dentro de nossos corações. Se isto aqui, o apóstolo Paulo está alertando para crentes, imagina lá fora, gente, como é que está o pecado na vida das pessoas. Se esses pecados incorrem dentro das igrejas, que o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo, imagina lá fora como é que está o pecado. Tudo isso aqui e até mais coisas que o apóstolo Paulo não relatou aqui acontecem fora da igreja, aqueles que vivem fora da igreja. Mas ele alerta isso aqui para que nós olhemos para dentro de nós e não sejamos imitadores do mundo. O apóstolo Paulo diz que as pessoas só amarão a si mesmos e amarão também ao dinheiro. No versículo 3 ele diz: não terão afeição e nem são pessoas que perdoam facilmente. São pessoas insensíveis, irreconciliáveis, não sabem perdoar. No versículo 5 ele diz: serão religiosos, aparentes, são pessoas que estão com aparência de santo. Veja só como é que diz no versículo 5: embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. E aí ele dá alerta, diz: afastem-se destes. Você descobriu que alguém demonstra uma espiritualidade, mas que na sua vida prática diária não é aquilo que demonstra? Fique distante, não queira andar com ele não, porque o perigo é grande de você ser contaminado. Minha mãe, quando criança, até na adolescência, ela me proibia de andar com determinados colegas. E eu ficava bastante magoado. Eu digo: a mamãe nem conhece as pessoas e me proíbe de andar com eles. E não é que eu descobri que aquelas pessoas que minha mãe estava me proibindo de andar com eles, eles usavam drogas. E a droga naquele tempo era um cigarro de maconha. Eram alguns comprimidos que eu não sei se nem usam hoje mais. Mas parece que os pais, a mãe principalmente, tem um sentido que somente a mãe tem. E quando eu descobri isso, eu fiquei bastante decepcionado e comecei a me afastar. Eu digo: sabe que minha mãe tem razão. E alguns deles estudavam comigo na escola. O resultado é que a maioria deles hoje já não vivem mais. E eu encontrei com um outro dia. Esse não estudava comigo, a gente jogava bola junto, mas minha mãe dizia: olha, não é bom você andar com ele, porque se a polícia pegar ele, você vai junto. E também há um ditado popular que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Embora você não usando, vão achar que você está usando. Então evita andar com ele.
E encontrei com ele, com este outro dia no supermercado, me pedindo um dinheiro, porque dizendo ele estava morrendo de fome. E eu disse para ele, eu compro para você alguma coisa para você comer, mas o dinheiro não vou lhe dar, porque eu sei com que você vai gastar. Um pedinte de rua, não quis estudar, e a minha mãe disse, não ande com ele, fale com ele, respeite-o, ajude-o se você puder ajudar, mas não tenha colegagem com ele, não fique trocando ideias com ele, porque as ideias deles não são boas para você. Ele gostava de ser chamado de mala, e aí minha mãe não gostava. Mas a palavra de Deus nos alerta a respeito dessas coisas. Então, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para a gente ouvir os nossos pais. Há muitos pecados aqui que a gente acha muito comum. Diz, não, mas todo mundo faz. Uma das coisas que é bastante comum na igreja é a desobediência aos pais. Gente, isso é terrível. Você não imagina o quanto Deus abomina filhos que desobedecem aos pais. Em Efésios, no capítulo 6, nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ainda ele, falando aos crentes de Éfeso, ele diz, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Ou seja, se você obedecer aos seus pais, você está obedecendo a Deus. E isto é o primeiro mandamento com promessas. Qual é a promessa que vem com esse ensinamento? É que quem obedece aos seus pais tenha longa vida sobre a terra. Promessas de Deus, que pessoas que obedecem aos pais tenham longa vida sobre a terra. São mais protegidos pelos pais. No versículo 6, o apóstolo Paulo, ele fala algo que diz assim, se inflamam, ou se infiltram, melhor dizendo, se infiltram nas casas alheias e conquistam a confiança para se insurgirem contra os ensinamentos da palavra de Deus. Essas pessoas que têm a aparência dentro da igreja de alguém que é piedoso e que não tem o coração voltado para ouvir a voz de Deus, em algum momento eles vão querer conquistar você para insurgir contra aquilo que é a vontade de Deus. Prestem bem atenção. Por isso que o apóstolo Paulo diz, afaste-se destes. São pessoas que às vezes querem cativar você, cativar a sua amizade, mostrar uma aparência de espiritualidade, mas para lhe conquistar, para insurgir, para criar motim, para criar alguma situação de dificuldade dentro da igreja do Senhor. Toda igreja tem isto. Prestem bem atenção, toda igreja tem isto. Mas nos últimos tempos, como o apóstolo Paulo diz aqui, está bem mais acentuado. É mais comum. E tudo isso por quê? Porque os homens são mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, amantes dos prazeres, amam a si próprio, amam também ao dinheiro de forma excessiva. No versículo 6 diz, estes são os que se infiltram, se introduzem pelas casas, lhe visitam, às vezes visita até mais do que o pastor, para dizer, olha, o pastor nem está visitando, eu estou aqui visitando você. O pastor nunca veio na sua casa, mas eu estou aqui. Eles se infiltram nas casas, para que possam conquistar a confiança das pessoas, para insurgirem contra a palavra de Deus.
E no versículo 8, ele fala de duas pessoas que já viveram no passado e que resistiram aos ensinamentos de Deus através de Moisés: James e Jambres. Janes e Jambres. Essas duas criaturas tentaram imitar a vontade de Deus. No versículo 8 diz o seguinte, o apóstolo Paulo: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Estes homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Estão sempre ouvindo o evangelho, estão sempre ouvindo a pregação, mas não se entrega à transformação. Para quem não sabe quem eram essas duas criaturas, Janes e Jambres, eles eram os feiticeiros que procuravam fazer os mesmos milagres que Moisés fazia. Moisés lançou o seu cajado no chão e transformou em cobra. Eles também fizeram. Moisés transformou a água em sangue. Eles também fizeram. E tudo que Moisés fazia, eles faziam também. Mas Moisés fazia para mostrar o poder de Deus. Eles faziam para endurecer o coração daqueles que viam o que Deus estava fazendo. E o apóstolo Paulo faz esta comparação entre essas pessoas que ouvem o evangelho, que estão dentro das igrejas às vezes, mas resistem aos milagres de Deus que transformam vidas. Resistem à verdade da palavra de Deus. E ele deixa bem claro a respeito disso. Portanto, meus amados, a palavra de Deus é para nossa correção. A palavra de Deus é para nós sermos edificados. Deus, ele aceita como nós somos, mas ele não aceita que permaneçamos como somos. Ele nos aceita com todo pecado, com todo problema, ele nos aceita. Mas ele quer nos transformar naquilo que ele quer que sejamos. E em segundo lugar, para encerrarmos, diz as consequências para tais pessoas. Jamais entendem a palavra de Deus, jamais vão entender aqueles que resistem. É bem claro no versículo 7, que eles não atenderão a verdade de Deus porque eles não aceitam. Essas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais chegarão a conhecer a verdade. O Espírito Santo de Deus cega-lhe os olhos e endurece o seu coração. E o resultado para tais pessoas é o inferno, infelizmente. No versículo 8, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a sua fé não é autêntica. A fé deles não é autêntica. No versículo 8 diz: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. A fé dessas pessoas é uma fé que ele não se compromete para o bem da igreja. Na hora de comprometer-se, olha, não tem muita gente aí para fazer, deixa outros fazer, porque quando não tiver ninguém, eu estou no ponto. Contem comigo, eu estou aqui.
Mas na hora de contar, eles caem fora. Na hora da precisão, cai fora. E para finalizar, contudo, eles não irão longe, porque é revelada a farsa. A igreja conhece estas pessoas logo, logo. Diz que eles não irão longe. Eles logo, logo são reconhecidos. Talvez eles conquistem alguns. Mas, queridos, nos fins dos tempos, se o mal arrodeia a igreja, imagina lá fora. Se aqui, às vezes, os tempos estão cada vez mais difíceis, imagina lá fora. Porque quando as pessoas que vivem lá fora precisam de Deus, não se sentem aprovados por Deus. Não tem a quem recorrer. Aqui nós podemos ouvir a voz do Senhor e buscar o arrependimento. E é por isso que nós temos que orar por aqueles que estão fora. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia. E eu vejo que o fim está cada vez mais próximo. Porque todas essas coisas não eram vistas até poucos anos atrás. Mas hoje, mais do que nunca, nós estamos presenciando. A recomendação do apóstolo Paulo é que a gente tenha cuidado, para que essas características não venham para nós, não se apresente em nós. Somos passivos de erros, claro que somos. Mas desde que isto aqui não seja uma prática constante. Porque aqui são pessoas que vivem assim. Não é que tenha, em algum momento, praticado alguma coisa assim, mas que ele tenha a vida constante de práticas errôneas, de condutas reprovadas por Deus. Portanto, que a gente busque na palavra do Senhor.